Então, basicamente, essa é a diferença de ambas, né? Nós já começamos a ver o HTML e aqui nós temos o CSS, né? Então já dá para a gente começar a trabalhar. Vocês vão também entender algumas diferenças entre uma e outra, tá? Algumas pequenas diferenças, não tão grandes, mas existe sim uma pequena diferença. Mas nada que vá dificultar o trabalho de vocês, tá? Vão ter alguns assuntos a mais, porém quando vocês entendem por que eles se complementam, facilita bastante, tá? Passando aqui para a próxima página, nós vamos ter a sintaxe básica do CSS3 e ela é dividida nesses 3 pontos aí, tá? Esse daqui vocês já precisam anotar, tá? Naquelas outras opções não precisava, mas aqui ela é 50% do conhecimento do CSS, porque tudo que for escrito em CSS vai ser escrito com esses valores aqui, com essas informações, tá? Com essas 3 informações. E às vezes serão 4, mas daí são mais para o futuro. Tá? Então, no caso de vocês, vocês anotem aí sintaxe básica do CSS e coloquem primeiro ponto seletor, segundo ponto propriedade e terceiro ponto valor. E automaticamente coloque os significados. Porém, é mais interessante que vocês tirem um print, tá? Porque se vocês forem anotar isso agora, vai demorar um pouco, tá? Então, podem tirar um print aí, por favor. E eu Ô, vou pedir... professor, Oi. eu tava resolvendo aqui o negócio sobre o pagamento do curso, aí eu não vi o que o senhor falou. É pra escrever tudo isso que tá aqui na tela, né? Você tira um print que é mais rápido. A gente pode tirar um print dessa página que depois você anota. Daí vai ser muito importante. Certo. Então, vamos explicando o que é cada um desses aí. É o seguinte: o que é uma sintaxe básica, primeiramente? Sintaxe, aqui na linguagem de programação, é a maneira como ela vai ser escrita no código, tá? Lá na codificação. E ela é uma regra que ela se repete sempre, tá? Ela se repete sempre. É por isso que ela é chamada de sintaxe, tá? Por isso que ela é chamada de sintaxe. Ela sempre vai se repetir, tá? E assim, dessa maneira como está escrito aqui, ela é um exemplo, obviamente, e ela pode ser variável, tá? Não quer dizer que vai ser sempre esse seletor aqui, essa letra P, não quer dizer que vai ser sempre o color aqui, não quer dizer que vai ser sempre a cor vermelha aqui, o red no caso. Vai ser sempre variável, então as 3 aqui, elas são variáveis, tá? O que não é variável na sintaxe? As chaves, aqui de abertura, ó, chave de abertura depois do P, e chave de fechamento depois do ponto e vírgula. O que também não se repete aqui? Os 2 pontos também não se repetem e o ponto e vírgula também não se repete. Tá? Então, aqui a letra P, a palavra color e a palavra head, elas são variáveis sim. Tá? Então, em vez do P, a gente pode utilizar outra tag, no caso, outro seletor. Em vez do color, a gente pode utilizar outra opção, se não configurar a cor, e em vez do head a gente pode configurar outro valor, né? Não precisa ser exatamente a cor vermelha. Vão ter propriedades que não vão ser de cor, vão ser de números, de valores numéricos. Então, com o tempo vocês vão acostumando aí. Basicamente, o seletor, como está ali no primeiro ponto, é a tag a qual você irá selecionar. Então, lá no HTML, nós temos diversas tags, né? Que é tudo aquilo que é escrito dentro do maior que e menor que, tá? E aqui nas nossas aulas, pelo menos na minha tela, eles costumam ficar rosa, tá? Eles sempre ficam rosa.
acredito que vocês lembrem. E ele sempre é a primeira a ser declarada. Tá? Então, quando a gente coloca dentro do CSS, a gente sempre começa por ela. Dependendo da tag que você quer selecionar, você vai reescrever ela lá. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco, aí vou fazer algumas alterações para vocês enxergarem como cada uma delas se complementa. Tá? Então, a primeira é a propriedade, o seletor, perdão. O segundo é a propriedade, que é a opção da tag que você quer alterar. Então, ok, escolhi a tag P, vamos supor. Qual opção da tag P eu quero alterar? Eu quero alterar a cor dela, eu quero alterar o tamanho, eu quero alterar, vamos ver o quê? O estilo de fonte, eu quero alterar como ela vai ser, como ela vai aparecer na minha tela, se ela vai ser sublinhada, se ela não vai ser sublinhada, se ela vai ser dentro de uma caixa, esse tipo de coisa. Tá? Então, selecionei a tag que eu quero utilizar. Segundamente, seleciono a propriedade. E vai ser a opção, né, que eu quero alterar naquela tag. Tá? E o valor, como o nome já diz, é o número ou a cor, né, que você quer alterar naquela opção. Tá? Então, você tem a tag, você tem a opção que você quer mudar na tag e o quanto você quer alterar. Né, ou o que, né, qual cor, no caso. Então, geralmente ela vai ser dividida em cor, valor numérico ou estilo. Tá? Só que, por enquanto, vocês vão enxergar mais opções com cores e valores numéricos. Tá? Que é até mais simples. Tá? Então, é importante o entendimento dessas três aqui, que é a maneira como ela é escrita no CSS. Tá? Então, no HTML, eu vou ter o texto, vamos supor assim, e no CSS eu vou ter aquela opção do texto para eu mudar a cor, mudar o tamanho, mudar o estilo e por aí vai. Tá? Então, basicamente, essa é a explicação aí da sintaxe básica. Tá? Eu vou disponibilizar esse slide no grupo, tá? Para vocês. E aí o pessoal vai dando uma lida depois. Nesse slide aqui, ele vai ter a primeira, segunda e terceira aula de CSS, se não me engano. Ô, professor, vou atrapalhar um pouco aí, que tá travando um pouco o meu. Tá travando um pouco? Aí você faz o seguinte, você está assistindo pelo celular ou pelo computador? Celular. Celular? Pro celular. Pronto. Então você faz o seguinte, você, você faz o que eu falei para vários alunos fazerem também, que você desliga o Wi-Fi do seu celular, tá? Você desliga o Wi-Fi do seu celular e depois de 15 segundos você liga novamente, tá? E aí, geralmente, ele volta melhor. Se ele não voltar melhor, é porque tem um problema mais profundo na sua internet. Tá? Ou você está muito longe do roteador, Mas é o áudio mesmo, só o áudio. Quando o você áudio, ele passa, fica meio que travando, né? quem vai, só a voz fica travando. Então você tenta fazer isso daí. Você está muito longe do roteador, Felipe? Consegue me ouvir? Alô? Pronto. Você está muito longe do roteador? Muito longe não. Não, Muito né? longe não. Pronto. Então você faz esse teste aí e quando você voltar, você vê se está um pouco melhor. Se não, aí é interessante que você resete o, o roteador, porque aí ele vai reiniciar em todos os dispositivos, inclusive do que você está utilizando. Então, você faz esse teste aí Eu e fazer dá uma isso. olhada, beleza? Ok. Mas, continuando aí. Aqui, basicamente, está o que nós chamamos de estrutura básica, né, do CSS, vamos dizer assim, que é a sintaxe.
E ela é dividida nesses 3 valores aí, beleza? Seletor é a tag que você irá selecionar. Propriedade é a opção que você quer alterar naquela tag. E valor é o número, ou a cor, ou, enfim, qualquer outra opção que você quer modificar. É a quantidade, basicamente. Beleza? Passando aqui para a próxima página, nós vamos ter o que nós chamamos de tipos de vinculação. Mas antes, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou abrir aqui o meu Sublime e vou mostrar para vocês um exemplo de como nós utilizamos corretamente a sintaxe básica. Então, deixa eu mudar aqui a tela para vocês enxergarem. Sublime. Eu acredito que vocês estejam vendo a partir de agora o meu Sublime aqui, o meu programa de edição, né, HTML. E aqui é o seguinte, eu vou abrir um arquivo, tá, HTML, aqui do zero, e vou explicando a parte de CSS e como que a gente trabalha com as duas em conjunto, tá? Então, eu vou aqui normalmente abrir a estrutura básica, tá? Primeiramente configurar aqui. Ok, agora vai. Ok. Aqui eu abri a parte obrigatória, né? A estrutura básica. Aqui no título eu vou escrever, deixa eu ver, tipos de vinculação HTML com CSS. Beleza. Então, aqui eu coloquei esse título, tá? Tipo de vinculação HTML com CSS é a maneira como eu somo as duas, né, basicamente, tá? Agora eu vou colocar aqui um meta, né, que serve para nós colocarmos os caracteres da, da língua latina aqui no na nossa página, tá? Por exemplo, aqui eu posso colocar tanto acima quanto abaixo do título aí. Tá? Eu geralmente coloco embaixo por uma questão de costume, mas eu vou colocar em cima dessa vez para vocês entenderem que dá para colocar e não tem problema. Então eu vou vir aqui em cima do título e vou escrever meta char7 UTF-8, tá? Ou char7, chamem como achar melhor. Tá? Para que alguém... Ô, meu, Então aqui, ó, configurei os caracteres em português, né, por assim dizer. Na verdade, o UTF-8 ele é utilizado não só na língua portuguesa, mas na língua latina como um todo, tá? Não apenas na língua portuguesa. Então aqui vai o que mais? Na Argentina, eles utilizam isso, na Colômbia, enfim, nesses países da América Latina, né, até o México, além, eles utilizam essa configuração aqui, que é o TF8, tá? Que eu falei para vocês lá na primeira aula. Aqui eu vou abrir o linguagem português do Brasil, né? PT, BR. Oi. Alô? Manuel? Não, por enquanto não. Não escrevi nada não. Mas eu vou disponibilizar esse slide no grupo. Tá? Então aqui, ó. Aqui funciona...
Beleza. Dessa maneira aqui, nós já podemos inserir o CSS. Tá? Por enquanto só está HTML, tá? Mas nós já podemos inserir, afinal já está configurado. Vale lembrar que antes da gente começar a escrever CSS, a gente precisa configurar alguma coisa em HTML, tá? Então eu vou vir aqui no corpo do site e vou escrever algo qualquer aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, H2, vou escrever aqui tópico, vou chegar aqui embaixo e vou colocar P, tá? Então, o H2 vai ser o meu tópico, porque ele tem um tamanho maior, e o P, ele é a nossa tag de parágrafo, né? Lá do HTML. Melhor, aqui do HTML, para quem está utilizando ele também. E aqui eu vou colocar um pequeno texto. Essa pequena demonstração é de um tag utilizada para ser parágrafo. Aqui já tá tudo certo. Então eu tenho duas tags no HTML aqui. Agora eu vou configurar o CSS dessas duas. Tá? Vou configurar o CSS dessas duas. De que maneira eu posso fazer isso daí? É aí que entra os tipos de vinculação. Existem três. Tá? Existem três. Dá para utilizar os três ao mesmo tempo. Dá para utilizar dois ao mesmo tempo. Ou, se quiser, utiliza apenas. Se quiser, utiliza apenas um. Não existe um melhor, não existe um pior. Existe três de diferentes formas. E cada uma delas ela se aplicará em opções diferentes, vamos dizer assim. Então, vamos ter opções que é melhor você utilizar e outras é melhor utilizar outra. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Já que eu aprendi o HTML, vou ensinar a maneira mais difícil do CSS. E é a maneira que, para mim, ela é a mais usual, mais utilizada. E até porque ela é o mais você entender que ela é muito dependente do HTML. Para toda isso, os três tipos e explicar como vocês vão utilizar essas três, ou, caso queiram utilizar só um, como vocês vão fazer isso também. Tá? Então, vamos lá. Acontecendo aqui a seguinte ideia, eu vou voltar aqui na apresentação do slide. Vocês enxergam. Ok. Aqui também já está aparecendo a situação, tá? Que é o interno ou incorporada. Tá? E o pessoal
dificuldade para me escutar, se não melhorar, pessoal, como é que eu posso dizer? Essa aula está sendo gravada e o pessoal vai poder assistir. Então, eu vou até deixar no comentário. Como o pessoal está conseguindo entender eu acho que o pessoal está conseguindo. Professor, tá travando demais. Tá travando mais? Aham. Só fazer o seguinte aqui. Tá travando muito mesmo a voz. Deixa eu fazer o seguinte. Calma aí. Tá. Dificuldade. Vamos ver o seguinte aqui. Eu vou fechar algumas coisas aqui, tá? Eu vou sair e vou entrar na aula novamente, tá? E vamos ver se vai melhorar um pouco, tá? Até porque a minha internet ela tá ótima aqui. E vamos fazer esse teste, tá? Ver se dá uma melhorada. Se não der, aí eu posso fazer outras coisas aqui, tá? Então, aqui para quem não estiver conseguindo me ouvir. Tá, então rapidamente eu vou sair aqui e vou voltar, tá? Só um minutinho. Alô? Testando. Vamos ver se vai dar uma melhorada agora. Eu tô escutando. Agora tá bom. Melhor. Tá bom agora? Tá. Tá. Então espero que realmente melhore Tá. por um tempo. Se vocês sentirem problema novo, podem falar, tá? Que aí, pelo visto, isso daqui já deu uma melhorada. Eu acho que quando ele fica muito tempo na aula, pode ser que com o tempo ele venha a piorar um pouco. Então toda vez que vocês não estiverem conseguindo me escutar muito bem, eu posso sair e entrar novamente ali bem rapidinho para ver se melhora. Tá, mas vamos continuar aqui, né? Se vocês, assim, verem algum problema, tá? Podem falar aí, beleza? Ok. Continuando aqui no que eu estava falando, deixa eu ver aqui o que ele tinha aberto. Vou colocar aqui.
Tá. Peraí, tem alguém tentando entrar. Ok, Eliane. O pessoal tá conseguindo ver a tela aqui do meu computador? Sim. Não, Sim, né? Não? O pessoal que eu não não tô, tiver... não. Tá não? Quando o pessoal ainda não consegue ver, é porque às vezes demora para carregar Carregou já. na conexão de vocês. Então, por isso que tem algumas pessoas que conseguem me escutar bem e outras não. E ao mesmo tempo, algumas pessoas que conseguem enxergar mais rápido a mudança de tela e outras não. Como fazer transmissão ao vivo consome muito mais da internet, ele geralmente pode ser que essa internet muitas vezes nem esteja lenta, mas por causa da conexão, né, e por ser uma transmissão, por ela ser ao vivo, é isso que consome mais, na verdade. Ela geralmente fica assim, tá? Então vai depender muito do momento. Se piorar, vocês podem, como eu falei, avisar, tá? Que eu dou uma desligada e volto novamente, beleza? Mas aqui, ó, nos tipos de vinculação, vai acontecer o seguinte. O primeiro tipo de vinculação HTML com CSS, e também é o que eu mais gosto de utilizar, tá? É o interno ou incorporado. É o seguinte, o interno ou incorporado, ele é uma tag, tá? Tag style, eu não sei se já carregou para todo mundo, mas ele é uma tag style aqui na apresentação, né? Não sei se já carregou para todo mundo. Mas se não, eu vou deixar um tempinho para dar tempo de carregar e ao mesmo tempo eu ir explicando, tá? Fazer um negócio mais lento aqui. Então, essa tag style, como eu havia dito, ela é a minha preferida, tá? Ela é a que eu mais gosto de utilizar nesse caso. E por que eu gosto de utilizar muito ela? Porque quando eu abro a tag style, ela cria uma diferença, vamos dizer assim, entre HTML e CSS. Em outras palavras, quando eu abro essa tag style, tudo que fica dentro dela é CSS. E tudo que fica fora dela é HTML. Tá? Então, existe essa diferença e eu gosto dela por isso. Tá? Eu vou abrir ela aqui para o pessoal ter a noção do que eu estou falando, tá? Mas ali já dava para vocês enxergarem o style, né? Abrir a tag STYLE type text CSS. Tá aqui nessa linha 7 aí que eu acredito que vocês consigam enxergar. Aqui no Sublime, eu vou abrir ele para vocês enxergarem. Aqui no Sublime, nós sempre abrimos ele dentro do body, tá? No caso, dentro do corpo, tá? Então, é uma obrigação, ela só funciona se você abrir dentro do body, tá? Se você abrir fora, ela não funciona, tá? Mas
aqui eu vou dar um exemplo da seguinte maneira. Eu tenho que abrir esse style e dentro dele eu tenho que configurar as duas tags que eu tenho aqui no meu HTML, que nós abrimos um tempo atrás. Aqui é o H2 e a tag P, tá? Então, é o seguinte. Aqui no body, eu vou pular uma linha, tá? Eu vou pular uma linha e vou colocar. Deixe-me ver. Style. Eu vou abrir tudo de uma vez e aí depois eu vou explicando. Tá? Para já ficar na tela de vocês antes, para a gente ganhar um tempo. Beleza, eu vou já deixar aberto aqui. Background. Okay, então eu vou abrir aqui antes para aparecer na tela de vocês. Aqui dentro do style, né, eu coloquei ali na linha 8. Style, type, texto, CSS. E aí fechei a tag de abertura, né, aqui na linha 8, eu abri e fechei ela. Na linha 9 e 10, eu coloquei a configuração das duas tags, tá? Então, eu geralmente pulo uma linha porque eu acho que fica mais organizado, mas não quer dizer que é uma regra, tá? Não quer dizer que só funciona se for assim, que, enfim, é esse tipo de coisa. Não, nem sempre vai ser assim, tá? Mas aqui é o seguinte, H2, vale ressaltar que dentro do CSS eu não coloco, aliás, exatamente, dentro do CSS eu não coloco maior que e menor que, tá? Eu abro apenas o nome mesmo, a tag de fato, tá? E ela não pode ser iniciada por números, apenas por letras, tá? Ela pode ser terminada com números, ela pode ser finalizada com números. Por exemplo, aqui o H2 mesmo, né? H2. Se fosse 2H, não funcionaria, tá? Se fosse 2H, não funcionaria. Então, H2 funciona perfeitamente. Não coloco maior que nem menor que, tá? Já coloco ele direto, pulo um espaço ali básico, né? E já coloco a abertura das chaves. Tá? Então, eu abro as chaves e dentro das chaves é que eu vou configurar o que é que eu quero modificar naquela tag. Tá? Então, não sei se já está aparecendo ainda de todo mundo, mas eu coloquei aqui H2 background blue, tá? Na linha 9, tá? Na linha 9 eu coloquei essa configuração, beleza? E, ou seja, nesse H2 aqui, ele vai ficar, traduzindo isso daqui para o português, né? Background, plano de fundo, color, cor, e blue, azul. Né? E ficaria da seguinte maneira. Cor de plano de fundo, azul. Então, na palavra tópico, a parte do fundo dele ficará azul. Tá? A parte do fundo dele ficará azul. Eu vou aproveitar e vou colocar os dois ao mesmo tempo, porque assim o pessoal vai conseguir enxergar aqui. Deixa eu só salvar. E vou abrir aqui para vocês enxergarem. Vou colocar um ao lado do outro.
coloquei aqui, no meu já está um ao lado do outro, acredito que de vocês talvez demore um pouquinho de nada para aparecer, tá? Um certo delay, tá? Mas acredito que já vai dar para enxergar aqui. Tá? Então temos o código aqui à esquerda e temos o resultado à direita, tá? Exatamente o mesmo documento. Então, se vocês perceberem aqui, ó, a palavra tópico, que está no nosso H2, eu fui dentro do CSS, ou seja, dentro da tag style, né, dentro da tag style, e escrevi lá H2, abri chaves, background blue, ou seja, cor de plano de fundo azul. E aqui no resultado ele funcionou perfeitamente. Tá? Então ele ficou ali, o fundo totalmente azul e a palavra tópico em preto, tá? Que é a cor padrão desse texto. Ou melhor, é a cor padrão de todos os textos que existem no HTML. Tá? Então, por padrão, ele vem preto. Mas tem, é claro, como a gente configurar isso daí. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar outra configuração aqui, para a gente deixar ele mais interessante. Tá? Uma que, na outra aula, nós fizemos o background color em todo o corpo. Né? Então, a gente conseguiu aplicar em um texto específico e em todo o corpo. Aqui a gente vai utilizar uma maneirazinha um pouco diferente. A gente vai utilizar cada texto como se fosse um corpo diferente. Tá? Então, já é uma evolução em relação às outras. Beleza? Então, aqui eu vou colocar no H2 background color. Eu vou colocar nos dois, na verdade. Eu já vou deixar pronto aqui. Vou colocar um fonte, ou melhor, color white, que é branco. Deixa eu ver aqui, vou colocar um alinhamento do texto no centro. Vou fazer o mesmo com a outra configuração. Não, deixar assim mesmo. Tá, então, aqui ele já deu uma melhorada, tá? O pessoal que já estiver conseguindo enxergar, já vai abrindo aí o programinha de vocês, que daqui a pouco vocês vão testar isso daqui, tá? Eu vou dar um intervalo daqui a pouco e já junto com o intervalo ou na volta dele, né, o pessoal já vai começando a praticar algumas coisas que eu vou passar aqui. Mas primeiro, eu preciso fazer algumas anotações, tá? E essas anotações eu vou disponibilizar para vocês no grupo, tá? Então eu vou juntar no CS, aliás, vou juntar no PowerPoint, no slide, e eu envio tudo em uma Professor, coisa só. Oi. a gente pode abrir aquele mesmo arquivo que estava salvo da última aula? Pode sim, pode abrir sim, não tem problema não, tá? Só você escrever de maneira que você não bugue, né? Que você não fique meio bugado em relação às informações, porque já vai ter coisa pronta lá, né? Aí você vai precisar abrir o style e fechar ele, obviamente, e dentro do style você vai precisar configurar essas informações. Tá? Então aqui eu vou deixar algumas prontas. Aqui quais que eu posso colocar. Tipo da fonte ou família da fonte, eu vou colocar aqui uma mais moderna. Oi? Eu perdi aquele outro arquivo, né? O quê? Você perdeu o arquivo? Aquele outro arquivo. Como assim, perdeu? Perdi. Ele sumiu? Quando eu fui entrar na aula agora, tinha alguém entrou no meu celular, pegou
o editor e o Thais. Sim. E aí ele sumiu? Aí eu tive que. Ele sumiu. Tá, então você pode criar um novo, não tem problema não. Deixa eu só finalizar aqui esse, que já é o horário do intervalo. Beleza. Ok, então o resultado é esse aqui da direita. E na esquerda nós temos a parte dos códigos. Tá? Então, os senhores vão testar essa abertura aí. O que é importante para a gente aqui? A abertura correta da tag style, tá? Isso daqui tem que estar certinho. E o fechamento. E, é claro, as informações que estão aqui dentro. Tá? Então, se vocês quiserem dar zoom nessa página, vocês podem pegar os dois. Aí, como vocês dão zoom em celular normal, né? Com os dois dedinhos aí, em formato de pinça, como a gente chama, e aumenta, tá? Vocês podem fazer isso daí. Ou se quiserem tirar um print, fiquem à vontade também. Beleza? Então, são 2 horas. Normalmente são... Professor, pra mim não tá aparecendo. Não está aparecendo, não? Então, deixa eu tirar e colocar novamente, que geralmente ele aparece. Parar de compartilhar. Compartilhar novamente. Ver se ele vai aparecer agora no seu. Eu dei uma atualizada aqui. E aí o pessoal pode dar um intervalinho aí, né? Dar um descanso, para a gente não passar 2 horas direto. E vai praticando, tá? Quando voltar do intervalo, começa a ir praticando. Se quiser já ir fazendo agora, não tem problema não, pode fazer. E lembrando, me Professor, enviem... Oi. é melhor. É bom. Eu posso arrumar um celular aqui e enviar o print e ficar fazendo. Oi? Como assim? Eu tirar o print da tela aqui, com as tags, Sim, e enviar para o celular e ficar escrevendo no aplicativo. pode ser. Você que sabe. De maneira que você consiga Acho que eu praticar. vou fazer isso. Beleza. Tá, então... intervalo rápido aí. E... pessoal, quando voltar, começa a praticar. Beleza? Beleza. Beleza. Qualquer dúvida aí? Eu acredito que todo mundo já esteja conseguindo ver. Qualquer coisa, fala comigo Eu no não tô, WhatsApp. não. Quem não tá? Daniela, eu não tô vendo. Não tá? Peraí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um print no seu WhatsApp. Tá. Eu vou deixar em tela cheia aqui para o pessoal conseguir enxergar. Oi? O senhor tem um vídeo, né, das outras aulas? Tem. Tá gravando agora e eu tenho das outras também. Aí você tem como mandar no grupo das duas anteriores que eu acabei Tem perdendo. sim. Tem sim. Tem como mandar sim. Eu já vou revisando. É. Aí, no caso, a única coisa que ele pede para você assistir a aula é uma conta da Microsoft. Tá Só certo. isso. Se você não tiver, cria uma rapidinho e já consegue assistir, beleza? Ô, professor, Oi. Você eu fui conseguiu, Maria? tentar assistir com a minha conta. Aí quando eu fui colocar, disseram que precisava de uma conta de estudante. Quando ele é estudante. Talvez ele não. Talvez ele não libere pelo fato de ser uma conta Disseram que não pessoal. aceitava conta pessoal, tem que ser uma conta de É, estudante.
Então o jeito é postar mesmo no YouTube. Vai ser o jeito. Tá bom, então eu vou dar um jeito de postar essas aulas. Aula pra caramba, mas eu vou postar. E eu mando um link de uma playlist para vocês. Beleza? E aí o pessoal vai conseguir assistir sem problemas. Acho que é até mais fácil mesmo. Ok, mas, bom, intervalo aí, eu vou beber uma água aqui, vou no banheiro também. E daqui a pouco a gente volta, beleza? Quem quiser fazer em outro arquivozinho, pode fazer. E o vídeo pera vida como prato de ferida. Contato não, mano. Sou solteiro. Conta ninguém.
ninguém vem mudar isso, eu continuo sendo solteiro. Eu pego quem eu quero. Tendo a verdade na sua frente. Veja bem, não é a maldade. É que tem tanta gente fazendo.
liquidificador. Agora esfrega. Esfrega.
Tá aqui, tá, pessoal? Tô só respondendo o pessoal aqui no WhatsApp que tá com dúvida ou que tá precisando de ajuda, tá? Mas eu tô aqui, se quiserem. Tô só terminando, tô só esperando o pessoal terminar aqui, a maioria, para eu continuar. Vou dar uns 5 minutinhos aí quando forem 14h30, dá pra gente continuar o assunto Ô, e terminar aquela professor, partinha ali. Oi. eu tô fazendo, né, que eu penso pra lá. Só que aí não foi. Aí eu tô revisando aqui pra ver se vai. Aí se não conseguir, eu Beleza, mando o print pra você ver como tá. tranquilo. Tô aqui no WhatsApp, qualquer coisa pode mandar. Certo. Vou fazer isso agora. O meu aplicativo aqui para o HTML travou. Travou? Não deixa eu terminar, não. Ixi. Esperando aqui, quando eu tô começando, tava já no partinho Qualquer final. coisa, feche e abre novamente ele para ver se alguma coisa. Você testou ele, você tá usando ele no celular, né? É, tá celular. É, pronto, então. É, deve ser. Você fecha Já ele e vou, abre novamente para ver se ele funciona. já vou tentar pelo notebook, é uma no PV do senhor. Beleza. Meta. Maria Vitória? Oi. O teu funcionou? Foi, professor. Foi? Só faltou só eu fechar o negócio lá. Beleza. Geralmente é isso, né? É uma coisa que falta fechar, um ponto e vírgula. Aí eu vou ver se eu consigo fazer outra parte, porque eu tô usando o mesmo da aula passada. Sim. Você pode criar outro Aí arquivo, né? são, Deixar 2 são GB de 3 disco. tópicos, aí eu fiz
Aí eu fiz do H1, do H2, fazer agora do H3. Sim, sim. Beleza. Qualquer coisa pode mandar no meu PV. Certo, professor? Assim que eu acabar aqui, aí eu mando um print pro senhor ver como tá. Beleza. Ô, professor, é pra fazer um Oi. diferente, é? Oi? Fazer um diferente desse? Depende. Se você quiser Fazer- fazer no mesmo arquivo, pode fazer. Se você quiser fazer em diferente, também. Entendeu? Contanto que ele funcione, que você consiga entender. Assim, você fazer no mesmo arquivo da outra semana, é mais fácil você errar alguma coisa. Só que, de certa forma, você vai aprender mais porque você já está fazendo em um arquivo que já existe. Entendeu? Então, você vai meio que aprender como é colocar mais informações em um arquivo meio que pronto. Entendeu? Que é o que vai acontecer na maioria das vezes. Então, tipo, quando você vai No criar caso que eu alguma não coisa, você não cria várias páginas diferentes. Entendeu? Você cria uma só e você vai fazendo, você vai aumentando, vai adicionando informações naquele arquivo e ele vai ficando maior e um pouquinho mais complexo, né? Quanto mais informação você coloca, mais complexo ele tende a ficar. Chega uma hora que é interessante que você saiba todas as informações que está acontecendo ali. Aí Aham. depende, se você quiser fazer no mesmo ou quiser fazer em outro, tanto faz Entendi. também. Pode criar dois arquivos diferentes se você quiser. Ah, professor, eu consegui. Eu já mandei pro senhor dar uma olhada. Beleza, estou olhando aqui. Ele funcionou. Né? Funcionou perfeitamente.
Professor, Oi. assim, eu já acabei. Aí eu mando o print pro senhor? Ou Manda? não? Pode mandar. É pra salvar lá? Você salva e vê se ele funcionou. Tá Aí bom. você manda. Não, eu já falei com ele. Eu que tava no mudo e não vi. Professor, Oi. teste, teste aonde? Oi? Onde teste tem? Você salva o arquivo e vê se ele funcionou. A mesma coisa da outra aula. Você salva ele Uhum. nos os três pontinhos da parte de cima, direita, entendeu? Aí quando você clica lá, tem Uhum. a palavra salve. Aí você clica em salvar, coloca o nome css.html e do lado dos três Uhum. pontinhos tem uma seta. Quando você clica nele, ele vai para o resultado. É só clicar nos três pontinhos, salvou, Uhum. colocou o nome, voltou e clicou na setinha que fica do lado dos três pontos. E aí ele vai mostrar o resultado. Tá bom. Bom, pessoal, faltam 20 minutos, então eu vou continuar aqui para pelo menos terminar essa parte da vinculação. Tá aí, fica exatamente o ponto onde eu queria finalizar. Vai dar exatamente onde eu preciso para começar na próxima aula. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para a explicação. O pessoal que estiver praticando aí, para um pouquinho para não perder a explicação. Tá? E quando eu terminar a explicação, o pessoal pode continuar. Tá? No finalzinho da aula ali, o pessoal pode continuar. Então, deixa eu só fazer um negócio aqui antes, colocar o link para a próxima turma aqui, para eles entrarem mais cedo. Só um minutinho, viu?
Pronto. Ver aqui, pessoal. Eu acabei. Beleza. Ok, então. Fala como, professor? Oi? Não, nome. Tava css.html. com nome. Pronto, então deixa eu continuar aqui a outra parte para a gente finalizar, tá? E ficar exatamente o assunto que eu queria passar hoje aí. Ok, então essa primeira opção que vocês utilizaram, ela é a que eu mais gosto de utilizar, tá? Quando eu estou criando alguma coisa. E ela é a mais simples também, vamos dizer assim. Ela é mais prática, que você consegue organizar bem as duas linguagens ali na edição, tá? Então, nós chamamos ela de interna ou incorporada, tá? Vou colocar em tela cheia. Nós chamamos ela de interna ou incorporada, porque ela depende da inserção da tag style. Então, tudo que fica dentro da tag style é CSS. Tudo que fica fora é HTML, beleza? Então, vocês têm que entender que funciona dessa forma. Toda vez que quiser fazer algo em CSS, uma configuração CSS, você tem que escrever dentro do style. Tá? Pode ir colocando uma abaixo da outra, lembrando que para você dividir um seletor do outro, você tem que colocar as chaves, né? Então, toda vez que você fecha uma chave, você pode abrir outra, tá? Não tem como você abrir duas. Na verdade, até tem, só que nisso daqui que vocês estão vendo ainda não tem como, tá? Então, primeiro você coloca o seletor, abre e automaticamente já fecha as chaves, né? E dentro dela você vai colocar a configuração. Se você quiser escrever outra, você coloca depois das chaves e antes da finalização da tag style, tá? Vocês têm que entender isso. Então, beleza. A segunda opção aqui que nós vamos ter é a inline, tá? Que ela significa em linha, porque você escreve ela diretamente dentro da tag ali, né? E não criar uma tag style. Você chega dentro da tag que você quer, ó, por exemplo, ali no body. Não sei se já apareceu para todo mundo, mas se não, aqui nós vamos ter o body, tá? E depois do body nós temos o atributo style, tá? Nós temos o atributo style. E ele é basicamente a abertura desse inline, tá? Então, ali eu utilizei o exemplo do body, mas poderia ter sido qualquer outra tag, tá? Então, eu coloquei ali, body, pulei o espaço, style, ele ficou verdinho, né? Então, é porque ele é um atributo. E ali eu fui colocando as minhas configurações, coloquei uma foto no fundo, e coloquei também a quantidade de repetições dela, se ela é fixada ou não, o tamanho daquela imagem, enfim. Algumas configurações breves aí do CSS, tá? Então, a primeira nós abrimos a tag style, a segunda nós trabalhamos com o atributo style, né, dentro da tag que nós queremos, e a terceira, que é a mais complexa, ela depende de um link. Como assim um link? Ela depende de um outro arquivo, tá? Que nós teríamos de abrir para ele poder pegar aquelas informações do outro arquivo e jogar aqui dentro. Então, geralmente, nós criamos dois arquivos, um só HTML e o outro só CSS. Esse, de longe, é o mais organizado que tem. Só que ele é o mais complexo também, tá? Então, nem sempre o uso dele vai ser o ideal, tá? Tem pessoas que gostam de trabalhar com ele sempre e tem outras que não. Não é o meu caso, por exemplo. Então, eu prefiro trabalhar com a primeira opção lá, que é a tag style. Às vezes eu trabalho com a segunda, mas raramente eu trabalho com essa externa,
Tá? Então, ali, ó, link, rel, style sheet, type, text, css, href, estilo 01. Vocês vão entender posteriormente o que são cada uma dessas daí, tá? Mas por enquanto isso daí ainda é um pouco complexo para vocês, beleza? Basicamente esses são os 3 tipos, não existe outros fora esses. Lembrando que você pode utilizar só um deles, ou pode utilizar os 3 ao mesmo tempo, ou só 2, tá? Tanto faz. Vai depender muito do que você quer fazer e como você quer fazer. Cada pessoa tem uma maneira diferente de criar. E o meu estilo, como eu falei, é utilizando sempre a primeira tagzinha lá, tá? Que é a primeira opção, beleza? Passando isso daqui, vamos ter apenas a questão dos comentários em CSS, tá? Então, lembrando, o comentário serve para nós inserirmos alguma observação ou algo desse tipo, né? E só vai ter acesso a esse comentário quem tem o arquivo do HTML de fato, né? Então, isso daqui não vai aparecer na página, ele só aparece para quem tem o arquivo mesmo. Então, a pessoa que criou ou que foi enviado, né? Enfim, se você está criando aquilo com outras pessoas, você pode enviar para ela o arquivo original e ele vai ver aquele comentário. Agora, quem está abrindo esse site na internet mesmo, não vai ver esse comentário. É só uma observação entre os programadores. Alguma informação útil, enfim, como o próprio nome já diz, algum comentário sobre aquela situação. E ele pode ser colocado em qualquer lugar da tag, tá? Como ele não é algo obrigatório, ele é tipo algo invisível dentro daquele código, ele pode ser colocado em qualquer local. Aqui na imagem nós vamos ter as duas maneiras de se abrir um comentário. Dentro do CSS você abre daquela forma, com a barra e o asterisco, e fecha também com a barra e o asterisco, nessa mesma sequência. Já no HTML nós vamos ter menor que, exclamação, o hífen 2 vezes, e aí ele já vai estar ativado o modo comentário. E para fechar, o hífen 2 vezes novamente e o maior que. Dessa vez não vem a exclamação. Então, se você tentar fazer essa segunda opção dentro do CSS, ele vai ficar errado. E vice-versa, se você tentar fazer a versão do CSS dentro do HTML, ele também vai ficar errado. Tá? Então, tem que prestar atenção quando você vai colocar um comentário, porque muitas vezes você até escreveu a sintaxe certa, porém você errou o local onde você deveria ter escrito, onde você deveria ter declarado. Tá? Então, basicamente, é isso daqui. Aqui, na outra página, ele já iria para a segunda aula. Tá? Então, essa primeira aula é mais... Ela tem aquela parte mais teórica e ela é até um pouco menor, de certa forma, porque ela é o primeiro contato que vocês vão ter com essa linguagem. Tá? E ao longo das aulas, a gente sempre vai estar praticando com os dois juntos. Tá? Vale lembrar isso daí. A gente sempre vai estar estudando os dois ao mesmo tempo. Beleza? Aqui, deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou tirar aqui um print do pessoal que está na aula, para depois enviar para a coordenação. Deixa eu salvar. E também vou converter esse arquivo agora e vou jogar lá no grupo. Tá? Tenho convertido, mas tudo bem. Oi! Isso, aí se uma vídeo quando coloca no YouTube.
Você vai colocar no canal, Eu vou criar algum lá, né, e vou enviar pro pessoal. É bastante vídeo, na Canal? verdade. Canal? É bastante coisa. Ah. Três horas acaba, né? Bom, pessoal, salvei aqui o print e o pessoal que ainda não finalizou pode ir finalizando aí e vai me enviando no PV, beleza? Mas eu tenho que passar de assunto. Era isso aí, faltam 5 minutos aqui no grupo. Quem tiver vai acrescentar, pode falar lá. Eu vou enviar algo agora, né, para o pessoal ler. Coisa para puxar. Segundo turno. tá cortando só. Então, basicamente, é isso daí. Vocês podem sair, tá? Agora e na próxima semana, beleza? Então, já criei aqui o print, já podem, qualquer coisa, como eu falei, podem ir me enviando no PV, que quando eu terminar a outra turma, eu respondo vocês, beleza? Valeu, e é isso daí. Qualquer coisa eu disponibilizo o vídeo lá no YouTube e mando o link para vocês assim que eu tiver com ele pronto. Ok? Isso daí. Até mais, pessoal. Abraço e bom final de semana para vocês. Tchau. Ok, professor. Tchau. Tchau, tchau.